E hoje nós vamos pregar em dupla para abençoar a sua casa, amém? Glória a Deus, que Deus possa nos usar de uma forma intensa e poderosa. Aleluia. Só coloca para nós os slides só para me testar, para ver se está. Esse é o tema. Deu, volta, aí. Tema, até que a morte nos separe. Você está do lado da tua esposa, fala assim, olhe para ela aí, você é maridão, fala assim, até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. Aproveita. Isso é um culto de casais hoje aí, fervoroso. Eita glória! Ai, o Marcelo já ficou feliz. Glória. Queridos, nós estamos no mês de maio, e o mês de maio é o mês da família. E nós sabemos que família faz parte do projeto de Deus. E nós sabemos que toda família começa através de um casamento. Fala casamento. Sabe, queridos, e casamento, algo que é maravilhoso, e pararmos e já pensarmos, é saber que Deus, Ele fez o casamento para termos segurança. Há uma frase que diz assim: Deus criou o sexo seguro e o chamou de casamento. Deus deseja que o seu casamento seja regularizado. Então começamos aí que é muito importante você fechar essa brecha espiritual. Caso você ainda não está casado no civil de maneira diante da lei do homem, não tem como ter a bênção e a lei com a lei de Deus, né? Então é muito importante você entender que vocês precisam fechar essa brecha. E eu trouxe alguns dados que eu não sei você, mas para mim são muito alarmantes. E por isso, quando eu vi esse estudo, eu vi essa reportagem, eu falei assim, eu preciso trazer isso para os nossos amados irmãos. Porque nós somos uma família, uma igreja que ama famílias. Fala, nós somos uma igreja que ama famílias. E nós sabemos que as famílias estão sob ataque. Falar, as famílias estão sob ataque. Então nós precisamos nos levantar. Então saiu o último IBGE em 2022 e veio alguns dados bem interessantes que eu trouxe para vocês. É para cá? Então tá bom. Primeiro, nós precisamos entender que o número de divórcio aumentou 4,9% em 2023. Isso em dados, em números reais, são 440.827 casos. Em 2020, esse número era de 404.039. Houve um aumento de número de divórcio. Quando você vê uma reportagem dessa, você como um cristão que ama o Senhor Jesus, que entende que a palavra de Deus é a verdade, o caminho, é nela que nós encontramos todos os princípios para sermos mais que vencedores, nós precisamos colocar a nossa barba de molho. Começar a pensar que esses dados são dados que também existem cristãos evangélicos. Eu fui tentar pesquisar se existe algum número específico no meio cristão, mas não tem. Mas alguns estudos revelam que o aumento dentro das igrejas também está crescente. A duração média dos casamentos era antes, 16 anos. Após 10 anos, no próximo IBGE, que saiu em 2022, veio apenas para 13 anos e 8 meses. Desses casais que se divorciaram, a média era 13 anos de casamento. Eu queria só fazer uma pesquisa aqui. Quem aqui tem mais de 14 anos de casamento? Levanta a mão. Uau! Você que está do lado, olha para esse casal e fala assim, você já é acima da média. Quem está, e você jovem que está aqui assistindo essa ministração, é o momento de você também colocar sua barbinha de molho e anotar tudo, porque para que você tenha um casamento abençoado e próspero. Essa semana, Rô e eu faremos 21 anos de casado. E gente, a partir desse ano, dessa data, eu estou vivendo mais tempo com o Rodrigo do que na casa dos meus pais. E eu quero dizer para você, amor,
que foram 21 anos mais maravilhosos que eu já vivi. Que venha mais 20, porque você me faz feliz toda manhã. Eu te amo. Você é lindo. Eu falo assim, gente. Eu sei que o céu vai ser maravilhoso, mas esse homem é o céu na terra. Ele morre de vergonha, gente. Mas nós que já estamos acima de 14 anos, já estamos acima da média. Eu não sei se isso mexe com o teu coração, mas com o meu coração mexe. Porque eu amo famílias, eu amo casamentos. E eu sei que faz parte do sonho e do propósito de Deus para nós seres humanos. Mas eu também vejo o quanto Satanás tem se levantado. A pesquisa do IBGE revela que as mulheres são as que mais lideram o número de pedido de divórcios. Então, todos esses dados, quando eu me deparo com eles, quando eu vejo uma reportagem, isso me traz um alerta. Nós, como igreja, entendemos que somos a resposta para essa sociedade. E aí veio um outro estudo que mostra, queridos, e olha que alarmante isso. Aqui é o nível, o índice de divórcio por estado. Brasil tem 27 estados. Sabe qual é o lugar do Paraná? 12º lugar. Eu não sei você, mas isso me alarmou. Nós estamos entre os 12º estados que mais se divorciam. 2,7. Então é algo para prestarmos atenção. Tudo isso tem as fontes ali dos jornais que eu deixei ali para vocês. Mas veio essa reportagem agora, 29 de janeiro de 2025, mostrando um estudo que revela as 5 principais causas de divórcio no Brasil. Vocês sabem quais são elas? Quem aqui quer descobrir nessa noite? Levanta a mão. Precisamos descobrir, porque precisamos ter os antídotos para elas. Então vamos lá, quais são elas? Primeiro, ranking número 1, problemas econômicos. Mexe com o bolso, mexe com o amor. Segundo, falta de relação sexual, a intimidade do casal. É o segundo ponto mais alarmante. Problemas de comunicação é o terceiro. A infidelidade é o quarto. E o último, não menos importante, que tem mais levado casais a se divorciar, é o vício. Então hoje, Rô e eu, vamos ministrar os 5 antídotos para o casamento. E você quer descobrir nessa noite quais são os 5 antídotos? Levanta a mão e fala assim, eu quero saber. E se você é solteiro, né, pastor Felipe, pastor Adri, trate de anotar aí, para começar bem e ter um término melhor ainda. Para isso, nós usaremos o texto de 1 Samuel, capítulo 25. Pega a sua Bíblia. Quem trouxe a Bíblia aí? Vai lá, vai lá, vai lá. Levanta a sua Bíblia para o céu aí e fala assim, eu trouxe. Amém. Abre ela aí, por favor. Estamos na campanha da Bíblia, irmãos. Traz a sua Bíblia para a igreja. Anda com ela. Muito, muito importante. Estaremos lendo 1 Samuel, capítulo 25, do versículo 2 até o versículo 3. 2 e 3, somente os dois iniciais. O texto nós vamos abranger ele inteiro, mas só vai ser lido esses dois. Quem achou, diga amém. Amém. Davi depois foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico, possuía 1000 cabras, 3.000 ovelhas, e as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome da sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Olhe para sua mulher inteligente e bonita e fale assim, ó, você? Aproveita, irmão. Mas o marido era descendente de Caleb, e ele era rude e mau. Agora a mulher olha para ele e fala assim, não é você. Não é você, jamais. Tem que profetizar. É isso aí. Falei assim, Senhor Jesus.
Senhor Jesus. Aplica esta palavra. Aplica esta palavra. Sobre a minha vida. Sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vemos nesse texto um casal ao qual ele, rude, mau, o significado da palavra Nabal significa insensato. Quantos homens insensatos, rudes, maus nós temos nas nossas famílias às vezes, num relacionamento. E não somente o homem, às vezes a gente pode pensar que tem algumas mulheres também que são assim. Antigamente eu via muitas mulheres orando pelos maridos, para que os maridos viessem a Cristo, viessem conhecer a Cristo. Mas hoje eu conheço assim talvez mais de 10 homens, muitos homens, que oram pelas suas esposas. Eles liderando célula e mulheres que ainda não conhecem a Cristo. Tem dificuldade de vir à igreja, tem dificuldade de se aproximar de Deus, mesmo tendo um marido servindo ao Senhor. Então, não é que a mulher é boa, inteligente, sábia, e o homem é mau. Não, às vezes dentro de um relacionamento tem os dois. E a gente vê Nabal mesmo rico, com muito dinheiro, com muitos recursos financeiros, mas vivendo uma vida ignorante. Não preocupado com o próximo, não preocupado com a esposa. Tanto é que a esposa precisou ter algumas ações para que salvasse a vida dele. Então, hoje dentro dos relacionamentos, é necessário ter uma boa comunhão. É necessário ter pessoas sábias. É necessário ajustar tudo isso em casa. Porque nós somos daqueles que perseveram. Nós somos daqueles que teremos os casamentos 50, 60, 70 anos, em nome de Jesus. Amém? Isso é para nós. Então, a Su quer falar um pouquinho de Nabal e Abigail, por favor. Então, queridos, essa história, se você começar a ler desde o capítulo inteiro, desde o versículo 1 até o 42, você vê uma história de um casamento que fracassou. Um casamento terrível. Mas o que é mais lindo na Bíblia é que a Bíblia ela não deixa nada encoberto, ela traz tudo à luz. E nós, como homens e mulheres sábios, precisamos até aprender com o erro dos outros. Se a Bíblia deixou esse casamento como um péssimo exemplo, nós precisamos olhar para algumas atitudes que foram muito boas e algumas atitudes que foram péssimas, e eu preciso tirar essa lição ao nosso coração e falar assim: opa, esses comportamentos eu quero trazer para o meu relacionamento. Esses comportamentos não podem entrar no meu relacionamento. Então eu quero que nesse momento você analise a vida tanto de Nabal quanto Abigail como pessoas, não com gênero, porque como o Rô falou, existem muitos homens que são como Abigail, são sábios, são inteligentes, são homens, para frente, mas tem muitas mulheres que são como Nabal. A Bíblia relata, queridos, que Davi, passando pelo deserto, ele protegeu todas as ovelhas desse homem chamado Nabal. Ele fez, como a Bíblia diz, um muro de proteção para aqueles servos. Ele cuidou, todo o seu exército de 600 homens cuidaram de todas as ovelhas, dos servos, dos empregados de Nabal. Quando Nabal levou as ovelhas para tosquear, Davi manda um servo e fala apenas assim: nós estamos de passagem, só nos dê alimento, nós cuidamos do teu povo. Nabal, sendo esse homem rude, homem mau, sem sabedoria, grosseiro, um homem sem inteligência emocional, um homem sem caráter, um homem que estava longe dos princípios de Deus, olhou e falou assim: quem é Davi? Olha só que terrível. Davi era o homem que seria o próximo rei de Israel. Ele desonrou Davi. Ele estava afrontando a Davi. E queridos, no mesmo instante, quando Davi recebeu essa resposta, falou: homens, peguem suas espadas, porque não sobrará ninguém da casa de Nabal. Um dos servos, quando ouviu isso, saiu em desespero e foi ao encontro de Abigail, uma mulher doce, uma mulher sábia, uma mulher com inteligência emocional, uma mulher cheia de sabedoria, cheia de temor ao Senhor.
E queridos, a Bíblia fala que aquele decreto de morte, quando ela descobriu, ela tomou algumas decisões. Foi lá, pegou algumas comidas, separou, mandou os servos ir levando, e ela foi de encontro a Davi. Quando ela chega a ver Davi, ela se ajoelha, ela implora perdão, ela clama por misericórdia. E Davi, a Bíblia diz que Davi falou assim: não, eu não posso matar. Olha a autorresponsabilidade dessa mulher. Quem fez a situação foi o marido, e ela foi humilde o suficiente para ir pedir perdão e mudar aquele decreto de morte que estava sobre eles. Quando... Oi? Sobre toda a família, servos todos, né? Quando eu me deparo com essa história, eu trago para esses índices que a gente acaba de ver. Porque tem casamentos sendo destruídos. Porque tem casamentos sendo fracassados. O que está acontecendo, e muitas vezes dentro da igreja. Queridos, a Bíblia fala que Nabal, ele era descendente de Caleb. Caleb foi o único, ele e Josué foram os únicos a entrar na terra prometida. Caleb era um homem genial, era um homem extraordinário, era um homem acima da média. Ele era visionário, era um homem de fé, um homem cheio de temor a Deus. O que aconteceu no decorrer dessa caminhada? Que de uma geração boa, uma semente santa, veio parar em Nabal, um homem rude, um homem grosseiro, um homem que estava longe dos caminhos do Senhor, mesmo adorando ao Senhor. Existem muitas pessoas dentro das igrejas assim, estão na igreja, mas não têm os princípios que precisa. Mas aqui nós temos uma igreja que é cheia de sabedoria, amém? E hoje nós vamos aprender através dessa história os 5 antídotos para os nossos relacionamentos, para que o nosso casamento seja bendito sobre a terra. E mesmo assim, Abigail, conseguindo contornar toda a situação com Davi, quando ela volta para o seu marido, ele estava ali bêbado, a história conta isso. Ele estava bêbado e se passaram 10 dias. 10 dias e Nabal acaba morrendo. Por que ele morre? Porque ele afrontou um líder. Ele se levantou contra alguém. Ungido do Senhor. Ungido do Senhor. Davi foi um homem que Deus olhou para ele e falou assim: ei, você é um escolhido, você é um homem segundo o meu coração. Então, é algo até para nós analisarmos e cuidar com isso. Porque ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Ai daquele que se levanta contra o ungido do Senhor. Mas Nabal era um homem muito rico, tanto é que começa o texto falando da sua riqueza. Quando a Bíblia começa falando da riqueza, é sinal que tem muito dinheiro, muita coisa, tem muito recurso. E não é diferente de hoje. Hoje em dia, tem muita gente que tem muito dinheiro, mas tem tanto dinheiro que o que tem na vida é só dinheiro, só isso. Falam que o homem é tão pobre que só tem dinheiro. Tão pobre que só tem dinheiro. E ele, muito bom administrador, mas ruim em algumas outras coisas. No texto, versículo 18, diz que imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grão torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados. E os carregou em jumentos e levou para Davi. É claro que um presente sempre quebra o coração do outro. E Abigail sabia disso. Chega com alguém que está brabo com você e dá a ele um presente, ou a ela um presente. Pode ter certeza, os homens sabem disso, né? Sabem fazer bem. Quando faz alguma coisa errada para agradar a mulher, traz um presentinho. Ainda mais quando a linguagem de amor é presente. Mas vamos pensar o seguinte: como as estatísticas dizem que as finanças atrapalham e geram uma separação, é importante nós pensarmos, homens, eu e você e famílias. Quem é que não precisa levantar a mão, mas verdadeiramente tem feito uma boa administração dos recursos que Deus tem dado? Uau. Aí fora, separação, primeiro nível de separação, faltou dinheiro, briga financeira, separação, finanças do casal, alguma coisa relacionada a recurso financeiro. Mas nós, dentro da nossa casa, precisa ser uma administração regrada, diante de Deus, abençoada. A gente vê José do Egito nos ensinando, no livro de Gênesis, nos ensinando a respeito de uma boa administração. Deus dá a ele uma interpretação de um sonho,
de 7 anos de vaca gorda e 7 anos de vaca magra. E ele, dentro de tudo aquilo ali, ele aprende a administrar. E quando veio a vaca magra, um momento difícil, todo o Egito precisou daquilo que ele guardou. Tudo isso fala a respeito de nós termos uma reserva de emergência. Eu não vou perguntar aqui quem tem uma reserva de emergência, mas todos nós deveríamos ter uma reserva de emergência. Eu até li um livro um pastor amigo que vinha muito, veio muito na igreja, o pastor Arão, e ele fala, o tema do livro é Minha Vaca Gorda. Cadê a vaca gorda? Uhum. E dentro desse livro ele desenha todo esse processo do José do Egito. E ele fala para nós separarmos as nossas finanças em 5 partes. E 20% poupar para que realmente isso aconteça. Uhum. Porque o dia mal vem. Às vezes vem uma doença, às vezes vem uma batida de carro, às vezes vem um problema, uma dificuldade. E aí quando a gente não tem recurso, quando você tem essa reserva de emergência, tudo fica mais fácil. Fala, não, peraí, está tudo certo. Deus continua no controle. A gente paga, a gente tem o recurso ali. Tira do caixa, é ruim, mas pelo menos não estressa a família, não gera briga, não gera confusão. Eu tenho visto homens bons administradores, mas também tenho visto homens péssimos administradores. Tenho visto mulheres péssimas administradoras, mas também mulheres ótimas administradoras. E aí vem aquele pensamento, e aí quem deve administrar? O homem sendo péssimo e a mulher sendo boa, fica a responsabilidade do homem? Não! Somos uma equipe, fale comigo, somos uma equipe. Somos uma equipe. E a equipe, quem joga melhor para fazer gol lá na frente, vai fazer gol lá na frente. Quem joga melhor no gol, vai fazer o gol, vai ficar no gol, aqui atrás, na defensiva. Sempre assim. Por isso, para dentro de um relacionamento saudável, bem administrado, é importante o homem e a mulher sentarem, avaliarem as finanças juntos, planejarem juntos os próximos passos. Se você não tem um caderno de sonhos, de projetos para os próximos 5, 10, 15, 20 anos, faça, sente junto, analise, planeje. Nós vamos administrar assim, vamos sonhar assim. Porque daqui a pouco a idade chega, a velhice chega, e aí às vezes a gente espera demais para se preocupar com aquilo que precisa. Não se programaram. Não se programa, e aí espera demais para se preocupar com aquilo que realmente era importante. E esses dias eu estava vendo um estudo sobre o divórcio cinza. Quem já ouviu esse termo? Divórcio cinza. São pessoas que estão se separando já na vida acima de 50 anos. Estavam lá casados há 30, 40 anos e se separam. Por quê? O que está acontecendo? Porque muitas vezes nessa fase, por não ter se programado para aposentadoria, há um estresse muito grande entre o casal. E aí começa o índice de divórcio a aumentar. Então é algo assim para a gente pensar, refletir, estar pensando sobre a boa administração. Nesse texto a gente vê que a Nabal, ele era um excelente administrador. Se você for estudar a vida dele, ele era chamado até de príncipe, porque ele tinha muitas terras sobre aquela região. Mas aquilo ali gerou orgulho no coração dele. No oposto, nós vemos Abigail, uma mulher que tinha toda essa questão financeira, era próspera ao lado dele, mas que era humilde, que sabia o que estava fazendo, tinha um coração em Deus, um coração cheio de temor a Deus, e ela conseguiu mudar. Então a boa administração financeira é o primeiro antídoto para os casamentos serem abençoados, que possamos aprender com Nabal e Abigail, que a questão financeira é importante sim. Não tem como pensar assim, não tem nada a ver. Acabou o dinheiro, queridos, acaba o relacionamento. E isso é muito sério. Então é preciso se programar, fazer seu caderninho dos sonhos, ter os mesmos sonhos, os mesmos objetivos. Rodrigo e eu, quando fizemos o nosso primeiro caderninho dos sonhos, nós acho que tínhamos primeiro ano de casamento, né, amor? No primeiro ano de casamento, fizemos ali todo o nosso caderninho dos sonhos. Pegamos um caderno, escrevemos e fizemos uma oração e assinamos e dizemos, Senhor, aqui estão os nossos sonhos. Estão os nossos sonhos financeiros, está o nosso sonho ministerial, está o nosso sonho familiar. E no decorrer desses anos,
a gente viu o quanto Deus agiu através daquele caderninho. Ano passado, nós lembramos de fazer, falou assim, ó, já está passado. Sentamos em família e fizemos o nosso caderninho. Ó, tudo isso daí é dica para vocês, hein, gente? Anotem aí. Fizemos o nosso caderninho de mais 20 anos. Colocamos novamente os nossos sonhos pessoais, nossos sonhos ministeriais, os nossos sonhos familiares. E queridos, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós já começamos a realizar alguns sonhos desse segundo caderninho. E é tão interessante que tem pessoas, às vezes famílias tão espirituais, né? Que falam assim, não, Jeová Jiré, irmão. Nas finanças, Jeová Jiré. Jeová Jiré realmente, Ele proverá. Mas se você não administrar e não trabalhar, não acordar cedo, né? Trabalhar, se esforçar, poupar, aprender um pouquinho. Hoje a internet ensina tanta coisa, boa e má. Porque hoje está uma febre também de pessoas perdendo dinheiro com jogos nas redes sociais. Isso é muito sério. Muito sério. A Bíblia diz, com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Então é com o trabalho do dia a dia, querido. Não é com o dinheiro fácil, não é com negociações ilícitas. Não é dessa forma que é uma boa administração e um relacionamento saudável. É muito importante nós, como igreja, como homens, famílias sacerdotais, termos esse entendimento. É com o suor do rosto. É o dia a dia. Uma boa administração. Se eu não sei administrar, peça alguém. É na multidão de conselheiros, né? É na multidão de conselhos que é a sabedoria. Sempre assim. Hoje lá no encontro de avivamento, o pastor Mauro foi ministrar uma palavra. Ministrou uma palavra poderosa. Falou sobre a importância da fé, a importância de ser um dizimista fiel, um ofertante fiel, mas a importância também de ser um bom administrador. Faz parte da nossa vida. Você não pode separar e nunca pode passar pela sua cabeça separar por falta de finanças, de recurso financeiro. Porque se você acorda todo dia e trabalha todo dia, você vai ter pão para todo dia, em nome de Jesus. Amém. O Senhor, Ele é assim. Ele sempre nos mantém a viver essa vida próspera. E você é próspero. Você está do lado de um milionário, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? E outra questão dentro dessa boa administração, nós vemos em Mateus capítulo 25, onde Jesus ele fala sobre a parábola dos talentos, ao qual o Senhor entregou para algum, confiou alguns talentos em cada mão, e alguns multiplicaram e outros não multiplicaram. E quero gerar uma análise, quero trazer uma reflexão ao teu coração. Você, desde que você casou, o quanto você já multiplicou? Rodrigo e eu também gostamos de fazer timeline. E a gente sentou ano passado, né, amor? E a gente foi fazendo assim, desde que a gente casou, o quanto a gente foi crescendo também financeiramente. E, gente, a gente tem que crescer. Se Deus confia algo, bênção, uma questão financeira nas tuas mãos, você tem que prosperar, você tem que multiplicar. É muito importante essa unção da multiplicação. E que hoje você saia daqui falando, Senhor, eu quero uma unção de boa administração. Eu quero uma unção da multiplicação sobre a minha vida. Eu profetizo em nome de Jesus. Amém? Vamos agora para o segundo antídoto, os homens falam, aleluia! Não, vamos parar. Pula esse. Pula então. Pula. Vamos lá. Vou falar de novo. Os homens falam aleluia bem forte. Vamos lá? Vou contar até 3 para ficar melhor. 1, 2, 3. Aleluia! Segundo princípio e antídoto para um relacionamento de sucesso é uma boa intimidade do casal. O casal precisa ser íntimo um do outro. Hoje, quantos casais que a gente vê depois de 5, depois de 10, 15 anos, eles, em vez de ser um casal de namorados, se tornaram amigos. Eles não têm mais intimidade. Só quando aperta de vez mesmo, tem uma intimidadezinha para dar uma descansada ali, para dar uma desestressada, mas não tem uma relação de amor, de intimidade, de paixão, de relacionamento, não só na hora, mas pré também. Eu, nesses 21 anos de casamento com a Sueli, de casados com a Su, eu sempre brinco que a gente está em lua de mel. É verdade. Porque é uma verdade. Eu estou sempre paparicando ela, sempre colocando, aumentando o tanque emocional dela, colocando combustível, porque eu sei qual é a linguagem de amor dela, e ela sabe qual é a minha. Então, dentro de uma casa, se não houver isso, fica difícil. Então,
Os homens precisam entender, a conhecer a esposa, como se relacionar. Porque se a esposa estiver feliz, irmão, você está feliz. Se a esposa estiver alegre em casa, se você agrada ela, no final das contas, quem vai ser agradado vai ser você. Vale a pena. Então, é muito importante e é dos fatores que mais traz divisão e separação dentro do lar. E ao mesmo tempo, mulheres, nós precisamos entender que isso é uma bênção de Deus para nós. A relação íntima do casal, ela tem que ser prazerosa. A Bíblia nos orienta, olha como a Bíblia ela é perfeita. Em 1 Coríntios 7, fala assim, que o marido deve cumprir os seus deveres conjugais. E da mesma maneira, a mulher para com o seu marido. Esposa, você é uma mulher sábia, você edifica o seu lar. E nós como mulheres sábias, que estamos edificando o nosso lar, nós temos o entendimento que a intimidade sexual é uma bênção, é uma necessidade fisiológica do homem. A mulher, ela precisa muito mais do emocional, da segurança, do se sentir amada. O homem tem a ver com a fisiologia. Então é muito importante, mulheres, que vocês sejam boas amantes dos seus maridos. Por favor, tem que haver toque, tem que haver beijo, tem que haver agrado, tem que haver os nossos filhos. Eles têm que olhar e ver que existe uma conexão, um amor, uma cumplicidade no casal. E tudo isso, queridos, vem através da intimidade sexual. É muito importante você, mulher, sair daqui hoje entendendo que é uma função da mulher, sim. E é uma bênção. E estudos revelam que um relacionamento saudável é 3 vezes na semana. Aí esses dias eu brinquei com o Rodrigo, eu falei, amor, é só 2 vezes. Ele, como é isso? Começou a ficar, eu falei, não, porque agora virou inverno. Mas o estudo não mudou, né, irmão? É 3. Mas é 13. Mas a intimidade sexual é algo maravilhoso. E nós como mulheres sábias, nós precisamos cuidar dos nossos relacionamentos para que os nossos casamentos sejam abençoados, como diz a palavra. Chega de enxaqueca, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Terceiro antídoto, vamos Irmão, lá. Tem gente feliz hoje aí. Comunicação assertiva, é hoje. Olha agora para a esposa e fala assim, é hoje, amor. Teu corpo é meu. Comunicação assertiva. Em 1 Samuel fala lá, ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com eles. Sabe, queridos, infelizmente existem muitas pessoas com a personalidade rígida, inflexível, são duras, são frias. Aí acaba tendo o quê? Dificuldade no relacionamento. Aquele homem se torna frio, quieto, não conversa. Ou a mulher não conversa, não faz um diálogo, não tem uma comunicação assertiva. E o que é comunicação assertiva? A comunicação assertiva é quando existe objetividade, transparência, clareza no término da conversa. Um precisa saber o que o outro estava falando. Eu preciso falar de uma maneira tão clara que ao término dessa conversa o Rodrigo vai falar assim, a Sueli não gostou desse comportamento e eu vou mudar porque eu amo ela. Porque amor, queridos, é atitude. Falar amor é atitude. Sabe, queridos, eu dentro do aconselhamento, aconselho homens, mulheres, casais, né, desde quando éramos ainda pastores de jovens, líderes de célula ainda. E eu percebo que muitas vezes a grosseria do homem, esse espírito de Nabal, tem destruído os relacionamentos. Homens grosseiros, homens que não sabem como falar, ou mulheres grosseiras, que não sabem como falar, não sabem como se comunicar, tudo é na grosseria, eu mando. Gente, isso é tolice. Isso é ter atitude de Nabal. Você está destruindo o teu casamento. Você está destruindo os seus... Ou nós, né, colocando com a gente, quantas vezes nós somos assim também. Está destruindo o relacionamento. Queridos, um relacionamento, ele precisa ser empático. Tem que haver uma boa empatia. Eu preciso me colocar no lugar do outro. Eu preciso falar com respeito, falar com amor, falar com honra. Homem precisa ser honrado. Mulher precisa ser amada. Quando for conversar com ele, converse com honra, converse com respeito, sem grosserias. E assim vocês conseguem tudo. É uma bênção. E o homem também, né? Consegue tudo com a mulher. Pensando nisso, só um pouquinho.
nessa comunicação assertiva. Você homem, hoje em dia os homens estão cada vez mais escassos assim, no relacionamento e no trato dentro de casa. Esses dias eu achei algo tão fantástico que deveria ser comum, mas não é. Saindo da ICP, eu terminando um culto lá pela manhã, eu vejo um casal de irmãos da igreja. E aí eles saem e tal, eu vejo eles um pouquinho à frente, e aí ele, todo amoroso, todo gentleman, delicado, né? cuidadoso. Cara, né? Ele pega, vem, abre a porta do carro, ela entra, ele fecha a porta do carro e vai pro lugar onde ele... Do lugar do motorista. Eu olhei aquilo, um senhor, uma senhora, família da igreja. Eu falei, uau, que coisa linda isso. É uma coisa que deveria ser cultural para nós, homens. Volte e meia eu faço, confesso. Mas é naqueles dias que eu estou esperando algo. Quando ele faz, eu já falo assim, amor! Ela já sabe. Tá plantando. Hoje você poderia criar uma cultura na sua casa disso aí, em nome de Jesus, amém? As mulheres iriam gostar? Mulheres, vocês iriam gostar? Não. Eu acho que umas 7 iriam gostar. Meu então deixa, Deus. homens, então deixa. Não precisa. Mulheres, vocês iriam gostar? Glória a Deus. Vamos lá então para o quarto antídoto? Fidelidade. Porque, queridos, o quarto papel lá é a infidelidade. A infidelidade tem destruído os lares. Sabe, queridos, muitas pessoas dentro da pornografia, que é o próximo, né? Mas também tem destruído porque isso é infidelidade. Ficar curtindo foto de mulher alheia, gente. Cuidado, homens. Da mesma maneira as mulheres. Nós temos que ter um cuidado, nós temos um testemunho a zelar. Então é muito importante você entender que a fidelidade, ela tem que ser uma base para um casamento abençoado. Gente, a Bíblia fala, é ser fiel até a morte. Uma das coisas que eu acho lindo da história de Abigail, que mesmo Nabal sendo um homem mau, um homem grosseiro, um homem estúpido, ela decide ficar com ele até a morte. E queridos, Deus interviu sobre ela. Deus foi um homem tão justo, Deus tão justo sobre ela, que ele viu o sofrimento daquela mulher e viu a tolice daquele homem. E queridos, Deus pôs a mão. E aquele homem, 10 dias depois, morreu. 10 dias depois. Então a fidelidade. E ela depois se tornou esposa de Davi, porque Davi olhou e falou assim, essa mulher, ela é extraordinária, não pode ficar longe não. Né? Então, esperto Davi. Às vezes o homem fica pensando assim, não, mas eu não fiz, não cheguei, não fui. Querido, muitas vezes a internet hoje está aí, o celular na palma da mão, e você o tempo todo vendo coisas erradas, sendo infiel. A Bíblia diz que é melhor você arrancar um olho que te faz pecar e você entrar no céu sem um olho, do que você ficar pecando. Então, há uma necessidade hoje de você sair daqui falando para sua esposa que realmente vocês se tornaram uma família até que a morte os separe. Amém. Um pacto de fidelidade, de amor, de companheirismo, que ela possa olhar para você e se sentir segura, porque você é um homem fiel. Não fica pensando, olhando, desejando. Não, somos de Cristo, amém? Amém. E em Cristo somos novas criaturas. Em Cristo nós vivemos a fidelidade. O nosso casamento não vai haver separação por causa da infidelidade, em nome de Jesus. Um dos frutos do Espírito é a fidelidade. Nós, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, temos que ser fiel e fiel até a morte. Você, esposa, pode olhar para o seu marido agora e dizer, eu serei fiel até a morte. Serei fiel até a morte. Você agora fala para mim. E agora o marido olha para a esposa, né? Repete também, eu serei fiel até a morte. Amém. Vai ter noite de glória hoje, irmão. Se não der certo, estiver muito cansado, amanhã é manhã de avivamento. Eita glória! E à tarde, amor? Tarde da bênção. Bora. Próximo. Vamos lá, Sim. quinto e último antídoto. É a fé.
Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado. E ela nada lhe falou até o amanhecer. Eu coloquei a fé como antídoto do vício. Porque o quinto e último, dentro dos critérios ali da pesquisa, o vício, ele foi apontado como um dos motivos de separação. Para vocês entenderem a seriedade. E aí a gente pode pensar que o vício, um pouquinho, né? Às vezes as pessoas usam até mesmo a Bíblia para respaldar algo, para tentar encontrar justificativa. E falar assim, mas assim, Jesus bebeu vinho, não sei o que tinha só socialmente. Vinho. O apóstolo Paulo falou sobre vinho, só socialmente. Querido, nem tudo que é lícito convém. Existem questões culturais. Exatamente. Existem várias questões. Agora, pensa comigo, você que é pai. Talvez você teve uma criação onde seu pai, sua mãe bebiam. E você criou ali, tomando a espuminha da cerveja. Bebendo um pouquinho do vinho. E aí hoje, de repente, se você não virou um alcoólatra, glória a Deus, aleluia. Mas eu conheço dezenas de homens que iniciaram bebendo a espuminha da cerveja, o colarinho da cerveja. Com o papai e com a mamãe. Então, hoje, você tem a oportunidade de apresentar para o seu filho Jesus de verdade. Você tem a oportunidade de não colocar o colarinho, apresentar o colarinho da cerveja, mas sim como ele deve ser um dizimista fiel, um ofertante fiel, como ele deve ser um homem de Deus dentro da casa, como ele deve respeitar a esposa, amar os filhos. É essa cultura que você precisa implantar. Porque talvez você sempre bebeu um pouquinho e tudo bem. Mas, talvez, se o seu filho beber só um pouquinho, pode ser um gatilho, despertar algo, uma predisposição à dependência química. Isso pode levar ele a um desastre. Nós temos hoje no esquadrão, talvez umas 30, 40 pessoas que estão lá dentro do Esquadrão da Vida. Até eles estão nos assistindo. Quero mandar um abraço para todos eles lá, em nome de Jesus. Amém. Serão todos libertos para a honra e glória do nosso Deus. Em nome de Jesus. Estão lá no processo de transformação, de restauração, porque um dia falam, não, mas é só um pouquinho. Não tem problema, é só um golinho. Então, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Que nós possamos hoje entender que em Cristo nós somos novas criaturas. Qual a necessidade de se tomar um pouco de cerveja, vinho ou algo parecido? É por causa do toque que dá. Você já experimentou entrar num quarto de oração e gastar ali 1 hora com Deus? Você falar, você ouvir e você sair dali? Pode ter certeza que o toque é muito maior. Hoje pela manhã, não só hoje, mas desde sexta-feira, nós tínhamos lá quase 200 avivalistas no acampamento. E eles estavam mergulhando na presença de Deus o tempo todo. Hoje de manhã, o que nós vivemos lá da presença do Espírito Santo foi poderoso. Droga alguma dá esse nível de prazer. Estou falando alguma mentira, avivalistas? Foi poderoso demais. Então não tem droga alguma que faça isso. Então aumente o nível de fé na sua casa, porque quando você tem mais de Deus, você tem menos da carne. Exatamente. E esse é o único antídoto contra vícios. Não adianta. E aqui vícios, queridos, entra a questão de jogos tigrinho, jogos online, entra questões aqui, pornografia. Quantas pessoas estão viciadas no mundo online? Em muitos aspectos, não conseguem largar o celular por nada. Até mesmo aquela questão de segurança, né, amor? Hoje, na nossa casa, todo mundo tem a mesma senha de celular. Miguel, Rafael, nós. Os meninos podem entrar no meu celular. Os meninos podem ver o celular do Rodrigo. Nós não temos o que esconder deles. Nós não temos medo deles verem nosso celular. Porque nós não acessamos nada errado. Vocês estão entendendo sobre isso? Sabe, queridos, a única maneira de você vencer esse vício é através da fé. Orando mais, lendo mais a Bíblia. Gere uma cultura familiar de fazer uma célula familiar. De vocês estarem juntos, levar seus filhos a ter intimidade com o Senhor. Orar junto, declarar palavras proféticas sobre a vida deles. Somente a fé
pode nos ajudar em relação aos vícios. É muito importante você ativar a sua vida em Deus, colocar toda a sua esperança no Senhor Jesus, entender que Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, que sem Jesus, nenhum dos outros antídotos terá poder. Jesus, Ele precisa ser o único Senhor, o único Salvador das nossas vidas. Jesus, Ele tem que ser o centro da nossa casa. Por isso que a Bíblia fala para construir a nossa casa sobre a rocha. A nossa casa, o casamento, a vida do casal tem que estar em Jesus para ser um sucesso. Quando você coloca esses antídotos dentro do seu relacionamento, pode ter certeza que você nunca fará parte de um dado, como eu acabei de passar ali para vocês. Vamos ficar em pé, por favor, Aleluia. queridos? E o pessoal os avivalistas já podem ir descendo, por favor. Mas antes deles entrarem, eu quero orar com você. Talvez nesse momento da ministração, olha aqui, preste atenção aqui rapidinho. Talvez nesse momento da ministração, você encontrou, você detectou algumas coisas que você precisa mudar. E querida, a mudança, ela é diária. A mudança é hoje. Muitas vezes eu estou fazendo aconselhamento com pessoas que estão com problema financeiro. E eu falo assim, tá, e amanhã, o que você vai fazer? Ele falou assim, amanhã eu não vou, não sei. Eu falo, não, é amanhã que você começa a fazer. É amanhã que você começa a anotar os seus gastos. É amanhã que você começa a pegar R$1 e colocar numa poupança para uma reserva de emergência. É amanhã, é agora, é já. Hoje. É já, é agora. É agora. Você não pode deixar para amanhã o que você precisa fazer hoje. E antídoto, amor, a palavra antídoto significa o que previne ou neutraliza efeitos prejudiciais ou indesejados. Então nós precisamos colocar o antídoto agora, hoje, agora, para prevenir. Esse é o momento. De repente você saiu de casa hoje meio enroscado. Sempre quando é o mês de maio, o mês da família, o inimigo ele quer atrapalhar mas algumas se famílias. levanta, bichinho trabalhador. Ele trabalha bastante para não permitir que você venha no culto. Acontece alguma coisa. Às vezes até você vem, mas vem meio enroscado. A mulher vem na frente puxando os fios, você vem atrás, brabo, né? Tipo, tem que ir. Esse é o momento de você pedir perdão. Esse é o momento de vocês se olharem um para o outro e deixar daquele negócio mecânico que a gente está fazendo, né? De você falar algo, mas você falar algo do coração. De repente você precisa olhar e falar assim, me perdoa. Te amo, conte comigo. Entender que vocês são uma equipe. Eu acho muito lindo e quero parabenizar o pastor Felipe. Hoje vamos aplaudir ao Senhor pela vida do pastor Felipe, que hoje ele fez uma maratona de 42 quilômetros. Mas sabe o que me chamou a atenção, Felipe? Pastor Felipe? Fê, não foi você. Foi a pastora Adri, que estava lá de madrugada, tirando foto com a Yane. Eu falei, uau! Isso é entender o que é ser uma equipe. Um ajudando o outro. Estava lá na saída e na chegada. Que lindo. Depois, se a gente puder ajudar ele para ir até o carro, nos ajudamos. Cada um pega uma perna. Mas eu quero orar. Feche os seus olhos, abrace a sua esposa, antes deles entrarem. Vamos orar mais um pouco. As nossas famílias serão famílias sacerdotais. Nós não vamos separar por causa de infidelidade, pela uma má administração, por algum tipo de falta vício. De comunicação. Nada, em nome de Jesus. Gera intimidade agora nesses Senhor, casais, Pai. Nessa noite tão especial, nós oramos abençoando cada família aqui representada. Pai, que os nossos lares sejam lares de paz, aonde habita a Tua presença, aonde o Senhor manifesta a Tua glória, aonde não há pecado, aonde não há imundícias, ó Deus, de vício, em nome de Jesus. Senhor, manifesta o Teu poder, que haja cura, haja perdão, haja restauração, haja uma boa administração, Senhor, haja uma comunicação assertiva, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que todo espírito de Nabal caia por terra, em nome de Jesus. Homens rudes, infiéis, maldosos, orgulhosos, caiam por terra, em nome de Jesus. Que haja perdão, amor. Cremos no Teu poder. Manifesta a Tua presença sobre nós. Levanta, Senhor, famílias sacerdotais que amam o Senhor, que vivem a Tua palavra. Senhor, nos levanta como famílias, ó Deus, que realmente são referenciais para essa geração. Em nome de Jesus, que as nossas famílias, as famílias da ICP, sejam referenciais.
em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, eu queria só finalizar fazendo uma dinâmica, pode ser? Os casais estão aí, eu quero que vocês se olhem. Eu vou dar 1 minuto para vocês, porque assim, algo que nós temos aprendido é o seguinte, que quando a gente se compromete com uma tarefa, a gente cumpre, ok? Então, olha um para o outro aí, coloca aqui agora 1 minuto, por favor, amor. Calma aí, onde está o relógio? Tá. E eu quero que vocês se olhem um para o outro, por favor. E eu quero que cada um se comprometa com um desses antídotos. Fala assim, ó, a partir de hoje eu vou melhorar nessa área, porque eu percebi que eu preciso melhorar. Valendo, vamos lá. Valendo! Tá bom. Bora, vamos lá. Tá bom. Agora... Se comprometeram? Quem se comprometeu, levanta a mão. Fala assim, a partir de hoje, eu vou mudar. Amém? Amém! Vamos lá.